Bom pessoal, eu tô aqui para fazer esse vídeo para mostrar essa fonte aqui de computador. É uma fonte com 450 watts, 12 volts, né? Saída de 12, de 3 e de 5 volts, tá? Embora ela fale que é 30 amperes, mas eu não acredito que chega a tudo isso não, tá? Essas fontes, a estrutura dela interna não é tão muito boa não, tá? Então o que eu quero mostrar que é o seguinte, tem muita dica por aí para explicando como alterar essas fontes, né, para 13,5 volts, 12,5, 13 volts para usar no equipamento de radiocomunicação, né? Só que essas fontes, ela tem um problema. Quando você coloca uma carga nela, no caso de transmissão, né, que você dá aquele push lá no PTT, ela acaba desarmando, tá? Então você tem que fazer algumas alterações para ela não desligar, tá? Então eu fiz nessa aqui e ela é um pouco diferente daquele sistema que usa o Zener lá com o eletrolítico, pessoal, muito comum, né? Então essa aqui é diferente, tá? Eu consegui modificar essa daqui porque eu olhei bem o desenho aqui, ó. O circuito integrado, tá? É o WT7520. Aí eu puxei da internet esse desenho aqui e eu notei que aqui, ó, nessa parte aqui, pode notar que entra 12 volts, 5 volts e 3 volts. Essas três mostragens eram coletadas na saída das voltagens lá na fonte. Mas pode ver que aqui elas interligam por resistor, tudo junto e vai no pino 16. E eu notei que aqui tem dois resistores que dá uma certa estabilizada, uma controlada na coisa aqui, uma polarizada, né? Então eu peguei e desliguei esse resistorzinho aqui, a fonte desceu para 8 volts. Então eu falei, bom, se desceu eu vou colocar um resistor com valor maior, né? Ao invés de eu tirar, eu vou acrescentar um resistor aqui. E aí eu coloquei um potenciômetro aqui, ó, certo? Coloquei em paralelo, coloquei um resistorzinho, né? Soldei esses dois fiozinhos lá, ó, lá dentro na placa, e coloquei esse potenciômetro, coloquei um resistorzinho também sério e fui fazendo ajuste aqui no potenciômetro. Aí ela foi até 16 volts, tá? Ela foi até 16 volts. Agora eu vou abrir a fonte para mostrar por dentro. Deixa eu dar. Bom, então continuando aqui com a fonte, eu vou mostrar a parte de dentro agora, tá? Aqui eu já soldei os dois fios azul no negativo, né? Soldei um vermelho bem grosso ali para o positivo do 12 volts. Esse branco eu soldei no 3 volts e o vermelho mais fino aqui eu soldei no 5 volts, que eu vou usar todas as voltagens, tá? Então tá aqui, ó, o circuito integrado tá aqui debaixo. Vamos ver se eu consigo pegar. Ele tá debaixo do capacitor ali, ó. É o WT7520, tá? E o pino 16 dele tá aqui nessa ponta aqui. Eu soldei esses dois fiozinhos aqui, tá? Esses dois fiozinhos no potenciômetro. Então, essa fonte, eu não modifiquei nada nela, assim, não tirei o choque o ferrite lá, o choque de 5 volts, não coloquei resistor aqui na proteção, não coloquei nada. Deixei ela originalzinha do jeito que tá, eu só alterei a referência dela, tá? Porque o que acontece é que eu tenho medo de alterar aqui e ela acabar nos desarmando, tá? Então tá aí, aqui. Essa fonte ela já assim, tipo, não é uma fonte comum qualquer, tá? É uma fonte muito boa. Tem um capacitor aqui, ó, entre os dois polos da rede de entrada. Aí tem um resistorzinho aqui em paralelo com o capacitor. Nota que lá eu tô tomando um pouco de cuidado com essa luminária minha, porque ela emite UV e fica meio feia a imagem. Ó, nota que ela tem os choques de RF lá, de fio de interferência, né, para não entrar interferência, capacitor, polarização, tá? Aqui, ó, ela também tem aqui na entrada, aqui, os dois MOSFET lá que controla a tensão de entrada dela. Não é um MOSFET comum, não, é bem grandão, tá? Então ela é uma fonte bem feita. Ela não é uma fonte muito estruturada, não. Ela é uma fonte até pequena, tá? Mas ela é uma fonte bem feita, tá completa, não tá igual aquelas fontes que fica faltando um monte de componente, tá? Ela tá completinha. Agora eu vou fazer um teste para vocês verem. Eu vou colocar de novo aqui
Eu tenho medo de levar choque, eu tô mexendo nela com ela energizada, tá? Ela só não tá ligada, mas ela tá energizada. Olha, aqui eu coloquei uma resistência de chuveiro, tá? Eu peguei ela lá na ponta e vim diminuindo e medindo a corrente. Aqui eu tô com o multímetro em série com ela. Tá vendo lá? Então é o seguinte, eu vou ligar ela agora para vocês verem como é que fica aqui, ó, tá? Como é que fica a resistência para ver quanto que vai puxar, tá? No momento eu só fiz essa corrente aqui. Depois a gente vai medir a voltagem para ver que voltagem que tá. Ela tá 13,5 volts, eu coloquei, ela vai até 16 volts. Então vamos lá, vou ligar ela. Olha lá, a corrente que já tá puxando, ó. Tá puxando 15, você não consegue puxar, olha aqui, ó, olha aqui. Você não consegue fazer isso com uma fonte sem alterar, tá? Olha lá, 15,3 amperes. Já queimou a resistência, acho. A Anta acaba de queimar o multímetro. Viu que era 10 amperes, o máximo, e ligou numa corrente de 25 amperes. Só que tudo bem, troquei o fusível e já voltou a funcionar. Tá? Deve ter queimado a resistência, mas continua funcionando a fonte. Tá? Não tá puxando corrente, mas por algum motivo a fonte continua funcionando. Vamos ver o que está acontecendo. Bom, pessoal, eu acabei depois de alguns minutos constatando que o meu meter, olha aqui para vocês verem, ele não aguentou. Então ele deve ter queimado o fusível lá dentro. O meu meter é 10 amperes, tá? E não aguentou, tá? Puxou 15 amperes, ele deve ter queimado o fusível. Mas esse aqui, tá? Vocês viram aí que puxou 15 amperes, né? 15 amperes. Então, muito bom. Essa modificação que eu fiz é muito boa. É só estudar o circuito integrado que você tem. Ao invés de você mexer aqui na saída da fonte, você faz lá no pé do CI, do circuito integrado. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa fonte, no mínimo, ela está puxando uns 20 amperes. Eu vou dar uma olhadinha e vou fazer um teste aqui. Eu quero ver qual. Eu não tenho mais como medir a amperagem. Quero ver, encurtar a resistência e quero ver se ela consegue puxar mais amperagem. Infelizmente, eu não vou ter como medir. Vamos ver. Bom, pessoal, eu achei um amperímetro aqui analógico que o meu multímetro lá queimou. Olha, vai até 20 amperes, tá? E aqui, ó, eu tô com o toco de resistência na mão. Então, olha o tamanhozinho da resistência. E lá atrás tá o meu ohmmeter, tá? Para medir a voltagem. Então, eu vou dar um toquinho bem rapidinho, porque não consigo segurar, tá? Olha para vocês verem, ó, mais de 20 amperes. Mais de 20 amperes, tá? Então, vou colocar aqui. Eu não consigo segurar, tá? Consigo segurar porque esquenta demais aqui. Mas vamos ver, ó, tá mais de 20 amperes. Olha, a agulha, olha lá, 12,9, certo? Então, 11,9. Não consigo nem, olha só, ó, mais de 20 amperes, tá? Então, deu mais de 20 amperes. Deixa eu baixar essa publicidade aqui. Deu mais de 20 amperes, porque esse amperímetro meu é 20 amperes. Caiu para 12 volts, tá? A voltagem. Eu posso erguer mais aqui pelo multímetro. Eu posso erguer mais, mas eu não vou erguer. Então a fonte comprova que realmente está dando 30 amperes, tá? Então, essa fonte aqui tá comprovado que consegue fazer aquela alteração e ela não desarma, tá? Ó, o watímetro que eu medi, isso aqui, ó, tá? Olha lá, de 0 a 20 amperes, bateu lá no final, tá? Então não tem como medir mais, eu já queimei meu meter, queimei provavelmente algum fusível, tá? Mas tá aqui a modificação. O que eu fiz foi só isso aqui, ó. Só coloquei esse potenciômetro, o resistorzinho direto lá no circuito integrado. Muito bem, pessoal, acredito que valeu, tá? Essa fonte não é uma fonte... Tá querendo cair um pelinho lá dentro, ó. Se eu ligo depois... Agora eu vou parafusar ela toda.
Eu tenho medo disso aqui, perpim. Tá, eu vou fechar ela e vou testar nos meus rádios que eu tenho aqui, né? Meus rádio base. Tô com uma renca de rádio aqui para poder usar ela. Tudo bem? É uma fonte muito bem feita, tá? Fonte bem trabalhada, tem chavinha aqui atrás, liga, desliga. Aquele fio verde lá, né? Que você tem que aterrar ele para funcionar. Então, eu acho que vai funcionar direitinho, tá? Eu, infelizmente, eu não tenho como estar respondendo a perguntas no YouTube, que eu trabalho fora, às vezes viajo muito, então eu não tenho tempo de estar respondendo perguntas, mas eu já tinha tentado várias vezes alterar esse tipo de fonte. Eu repito, não é aquela fonte que eu acho que é o TL094, se eu não me engano é a fonte TL094, se não me engano, que tem um jeito de colocar um zener no capacitor. Essa aqui não dá certo, tá? Essa não dá certo, você tem que alterar como eu fiz no pé do circuito integrado, tá bom, gente? Eu não tirei proteção da fonte, não tirei nada, simplesmente aumentei a referência dela lá, tá bom? Valeu, até mais. Bom, pessoal, eu voltei aqui com a fonte aberta para mostrar para vocês que agora eu já alterei aqui, ó, tá? Eu medi aquele potenciômetro que tinha colocado aqui, deu 32,5K, tá? Aí eu achei um de 33K, que é o laranja, 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 tá? E coloquei no lugar do potenciômetro, tá? Então, esse resistor tá paralelo com esse resistor aqui, ó. Tá? Tá em paralelo com esse resistor aqui. Esse resistor, ele tá ligado no pino 16 lá, tá? É dois resistores, esse e o outro do lado dele aqui. Eles trabalham fazendo uma polarização no pino 16 do WT7520, tá? Alterou, mexeu aqui, coloca mais esse resistor, não é tirar não. Se você tirar esse resistor, a tensão cai para 8 volts, tá? Se tirar o resistor. Se você colocar esse aqui, ó, 33K, tá? A voltagem vai subir. Olha só que meu multímetro tá ligado aqui, ó. Olha só quando eu ligar a fonte, para onde que vai, ó. Interessante, ó. 12,98. Vai até 16 volts, tá? Tô com amperímetro em série, como eu já disse, medi a corrente nesse amperímetro, passou de 20 amperes, tá? Eu até queimei esse aqui, eu queimei uma coisa dele aí, fusível, sei lá, porque ele era até 10 amperes. Depois que parou de funcionar, eu fiquei até pensando que era a fonte que tinha abrido o bico, mas não é, tá? Aí eu coloquei esse daqui, a agulha bateu aqui no mais de 25 amperes, tá bom? Então a modificação é muito simples, é só acrescentar esse resistorzinho aqui, ó, de 33K lá, sua fonte vai lá para 13 volts, sei lá, 12,99, tá? Mas com potenciômetro você pode até ajustar, tá? Eu coloquei um potenciômetro, eu medi o potenciômetro aqui, é 100K, tá? Ó, eu tinha colocado esse potenciômetro de 100K e tinha colocado um resistorzinho aqui que eu não sei o valor, tá? Um resistorzinho aqui era 4K7, mas nem precisa pôr esse resistorzinho, viu? 4K7. Você pôr um potenciômetro de 100K dá pra você regular a tensão, tá bom? Ela desarma, acima de 16 volts ela desliga, tá? Ela não aceita mais, tá bom, gente? Então ela tá com a proteção, isso que é interessante. Tensões acima de 16 volts ela tá desligando. E não alterei nada aqui na saída, igual o pessoal faz, tirar núcleo de ferrite. Continua com as tensões de 5 e de 3, tá? Eu não medi, a tensão de 5 eu tinha medido um outro instante, tava dando 5,8 volts, tá? Ele dá uma alteradinha também, mas é pouco. E a 3,3 vai para 3,8, 3,9 volts, tá bom? O que dá para alimentar um Tackybolt, por exemplo. Beleza? Então é isso daí, a fonte prontinha, dando mais de 20 amperes para usar no rádio. Agora eu vou